Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso mais novo episódio do Entre Linhas, o programa onde, entre palavras e silêncio, o essencial sempre encontra um jeito de aparecer. Hoje, a conversa é sobre cuidado, mas não apenas sobre aquele cuidado dentro do consultório. A gente vai falar sobre escuta, dignidade, história, bioética, sobre quem a sociedade aprendeu a ouvir e quem muitas vezes ela aprendeu a ignorar. E às vezes você está aí perguntando, o que isso tem a ver com a proctologia? Tem tudo, eu sou proctologista, cuido do intestino, do reto, do ânus, da região anogenital. Ou seja, eu cuido de uma parte do corpo que muita gente só consegue falar quando a vergonha já virou sofrimento. E a minha especialidade me ensinou algo muito importante. Quando um assunto vira tabu, ele deixa de ser cuidado. A pessoa demora a procurar ajuda, demora a falar o que sente, demora a contar a sua história, demora a se sentir digna de contar a sua história. E é por isso que essa conversa importa tanto. Porque antes de qualquer diagnóstico, existe uma pessoa. Antes de qualquer exame, existe uma história. Antes de qualquer conduta, existe uma escuta. Hoje eu recebo uma convidada muito especial para falar sobre tudo isso por um outro caminho. Jaqueline Gomes de Jesus. Tenho muito prazer de falar que também é minha amiga, mas é a primeira mulher trans a fazer mestrado e doutorado pela UNB, hoje também pós-doutora pela FGV, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, também professora e cientista pela Fiocruz e atualmente também conselheira do Conselho Federal de Psicologia, uma referência nacional e também referência em bioética, raça, dignidade. No Conselho Federal de Psicologia, ela contribui para debates essenciais sobre ética, escuta e responsabilidade profissional. Jaqueline Gomes de Jesus, seja muito bem-vinda ao Entre Linhas. Muito obrigada, minha amiga, companheira doutora Sonaira. Vamos lá, tamo junto. Então, Jaqueline, para começar a nossa bate-papo de hoje, eu queria te perguntar, é uma coisa que a gente vê muito no consultório, que é quando o paciente chega muito com aquele medo, né, com aquele medo de falar, como se ele não pudesse realmente transmitir aquela dúvida ou aquele medo, porque ele sempre foi ignorado, né? Então, como a sociedade, ela aprendeu a escutar só quem ele quer, né? Como ele aprendeu a ignorar vários tipos de pessoa dessa forma, o que isso traz? Essa dificuldade em a pessoa tanto saber que pode falar, porque tem alguém que pode escutar ela de forma adequada. Sim. Então, assim, primeiro, Sonaira, obrigada pelo convite, da alegria que está aqui de poder conversar contigo e falar para outras pessoas também sobre essas temáticas e dizer assim para o pessoal, acho super oportuno, gente, a doutora Sonaira, que trabalha com a temática da proctologia, estar abordando esse tema, porque quando a gente fala, por exemplo, eu que sou psicóloga, né, a gente pensa muito coisa da cabeça, a gente trabalha muito com coisa mental, e as pessoas esquecem do resto do corpo. E geralmente quando lembram com estereótipos. Aí, por exemplo, essas partes do corpo, parece que é bobagem falar de cu, é isso, falar de bunda. As pessoas falam brincando, e quando envolvem questões íntimas, que obviamente vão haver, né, porque são parte da gente, né, do nosso corpo, elas têm muito temor pela cultura que a gente cresceu, que a gente ainda vive. Eu digo assim, os jovens, crianças, adolescentes, hoje eles têm, eu diria que têm mais liberdade para pensar e falar essas questões. Não necessariamente falam mais, mas têm mais liberdade. Mas pessoas da nossa geração, de gerações anteriores, era impensável falar dessas questões. Então, muitas vezes, e você com certeza recebe no seu consultório, pessoas que poderiam estar tratando coisas simples no começo, ou até mesmo tirando dúvidas, e chegam de uma forma gravada, porque falar dessas questões parece um insulto, simplesmente falar, né, eu vou repetir anos, falar de cu, falar de bunda, falar de uma parte do corpo. Então é importante, sim, termos esse debate. E é um desafio, porque a nossa cultura, e aí eu vou falar de Brasil, né, vou falar um pouquinho de uma dimensão da nossa cultura. Nós, como a gente se formou, desde a colônia, a gente se formou como uma cultura que é muito para inglês ver quando se trata de algumas questões. Ou seja, a gente se projeta como muito liberada, corporalmente, sexualmente, vende a imagem, né, da mulher de biquíni na praia, do homem garanhão, das pessoas liberadas sexualmente. Mas, na prática, esse discurso se torna outra coisa. É uma cultura que se torna muito conservadora.
Então, o homem, principalmente, ele não lida com questões de saúde de uma forma fácil. Quando os homens nessa cultura vão tratar, geralmente vão primeiro tratar no bar, né, não, evitam falar ou falam de forma brincando com amigos, no máximo com a companheira, com a esposa, podem talvez chegar a comentar, né, sobre certos assuntos, inclusive sobre o corpo, mas não é tão comum como para mulheres que estão vendo um problema, vão procurar uma ajuda. Por causa da relação machista da nossa sociedade, colocou mulheres, por um lado, prejudica mulheres, né, a coisa de ser aquela que cuida, né, aquela que dialoga da relação. Por um lado, nesse aspecto da saúde ajuda, em outros prejudica mulheres, porque mulheres são colocadas muitas vezes como só neste lugar, como não podendo ser aquelas que são potentes, que são ativas e que, na realidade, são a maioria da força trabalhadora do Brasil, né, e que sustenta as casas. E os homens, por outro lado, que são sempre postos nesse lugar dos eficientes, dos que vão resolver tudo, quando é da alçada íntima, tem essa dificuldade. Então, acho que, de novo, falar deste tema é ser educativa também, é trazer um aspecto de educação para as pessoas de forma geral, de várias idades, mas acho que mais para as pessoas adultas também. Eu achei importante o recorte que você fez entre o feminino, mas poderia me falar assim, em relação assim, raça, gênero, classe, o que que essas identidades influenciam de forma como a pessoa se comunica, como ela traz a sua dúvida, isso impacta também de onde ela veio, a história que traz? Sim. Por exemplo, em termos de escolaridade, infelizmente, de novo, falando de Brasil, né, a nossa cultura tem certas características que têm questões históricas que afetam também as questões econômicas. Então, a gente sabe que no Brasil, você ser uma pessoa negra, infelizmente, em função do racismo, você tem muito mais chances de ser uma pessoa pobre. Tá? Então, isso tem a ver com o quê? Pelo fato da pessoa ser negra, não. O fato da pessoa ser negra em uma cultura racista. Então, isso prejudica a pessoa. E aí, o que acontece? No Brasil também, infelizmente, por séculos, educação era sinônimo de status. Diferentemente, por exemplo, uma cultura como a norte-americana, eu vou usar como referência histórica, é claro que tinha um status em você ter um certo nível educacional, mas era, sobretudo, uma forma de se formar para se preparar para o mercado de trabalho na cultura americana. Não à toa que você vai ver que, mesmo no século XIX, já existiam universidades para pessoas negras nos Estados Unidos, mesmo que fosse muito pior e segregada do que a universidade das pessoas brancas. Aqui não, a universidade foi surgir no Brasil no século XX, né? E aí a gente tem essa grande questão. As pessoas, não é pelo fato de ser pobre que ela tem mais dificuldade de comunicação. Tem várias estratégias de comunicação, mas ela pode ter mais dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, de informação, de como certos cuidados de saúde, informação. Pode ter mais dificuldade de chegar, e chega com mais dificuldade a pessoas com menor escolaridade. E que também, em função disso, podem ser mal orientadas como lidar com certas situações, a quem procurar, né? Então, é mais em questão de informação, O acesso que chega. do acesso, em função, infelizmente, da falta de escolaridade que tem por causa da questão econômica, do que necessariamente de comunicação, porque ela vai saber se comunicar de acordo com a demanda. E aí a gente tem um desafio, por exemplo, felizmente no Brasil, a gente conseguiu universalizar o acesso à educação infantil, ao ensino fundamental. A educação infantil seria ótimo, né? A gente universalizar, todas as crianças terem creche. É um desafio ainda, não temos. Mas o ensino fundamental ele é universalizado. Nesse sentido, a gente tem uma oportunidade de, no ensino fundamental, abordar várias questões e trabalhá-las nesse sentido. Temos uma lacuna, porque nos últimos anos, por questões políticas, sofremos muitos retrocessos na questão, por exemplo, da educação sexual, aí focando um pouco na discussão. E aí, nos últimos anos, isso não existia. Por exemplo, há 10 anos atrás, nós tínhamos uma base nacional curricular comum, né, da educação, que obrigava todos os professores a trabalhar em educação sexual. A gente tem que trabalhar, Sim, teria eu que tinha trabalhar. na escola, eu fiz escola pública e a gente tinha a aula de biologia que tinha falando sobre
método contraceptivo, onde a nossa professora levava todas as tipos de preservativo, de diafragma, tudo na sala, para a gente poder saber, até porque na minha escola teve vários colegas com 14, 15 anos que estavam grávidas, e então isso era ensinado sobre as ISTs, sempre a professora de biologia, né, de ciências, que era responsável por isso. E aí eu vou até marcar um episódio que você falou importante em relação ao impacto da política em relação a isso. Recentemente eu fui fazer uma palestra sobre HPV, que a gente está fazendo um projeto em São Sebastião, e aí a gente foi nas escolas fazer uma palestra para os professores, orientando da importância do HPV, para poder ser transmitido para os alunos. E levando para eles também para assinar o termo, fazer a vacina, que hoje tem de graça. E a professora de biologia foi falar comigo da dificuldade que ela estava tendo justamente nisso. Que ela foi fazer uma aula sobre isso, como sempre fez, e que foi barrada. Porque pais foram reclamar lá, e eu reforcei com ela que, infelizmente, a escola ainda é um local que vai quebrar barreiras. E essa é a fundamental importância dela, que ela tem que continuar batendo, que é uma luta que é diária. Infelizmente, ainda temos essa luta diária, até para conseguir dar a informação correta. Então, a gente está fazendo esse trabalho de ir nas escolas, mas é um trabalho de formiguinha, porque foram alguns anos de retrocesso aí, e a gente está em luta de novo, em busca de voltar, porque tinha década de 90, gente, na minha escola sempre teve. E aí agora a gente tem dificuldade de apresentar as mesmas coisas para os adolescentes hoje, em 2026. Exato. E aí, olha só, gera mais um distanciamento, um gap, né, uma lacuna, também entre o estudante da escola pública, que não tem mais dificuldade de acesso aos conteúdos, mesmo que tenha, de qualidade, de um estudante de uma escola particular que vai ter isso, vai ter algum tipo de orientação ali. Se não for necessariamente dos professores, vai ser da psicóloga, lá da escola, porque hoje é obrigatório por lei cumprir a lei que estabelece que temos que ter psicólogas nas escolas, né? Então, o que acontece? Hoje a gente tem... Essa lei também serve para a escola particular? Todas as escolas. É uma lei federal que estabelece a psicologia na educação. Mas esse é um grande desafio, porque nós voltamos a publicamente colocar a importância, a urgência da educação sexual para o que você falou, evitar gravidez precoce, mas também para o quê? Uma coisa que todo mundo está lutando hoje, que foi, infelizmente, um resultado de políticas, né, do governo anterior, que facilitou o passaporte de arma, que defendeu discursos como esse, que não se deve falar de gênero e sexualidade na escola. Qual é o resultado? Aumento do feminicídio e violência de gênero. Nós temos um pico, o Brasil aumentou gigantemente o número de assassinatos, violência letal contra mulheres, então a educação sexual seria para isso também, né, para enfrentar LGBTfobia na escola, né, para enfrentar machismo, para mostrar, olha, na sua casa, seu pai e sua mãe, por que eles não dividem tarefas? Né? Então, tudo isso poderia ser trabalhado. E não só, como é o clássico, com a professora de biologia. Todos os professores podem trabalhar isso, até o professor de matemática pode trabalhar essas questões. E as bases curriculares colocavam isso, trabalhar de forma transversal. Como cada professor de educação pode trazer física, essa informação e agregar ao seu isso. conteúdo. E esse tipo de informação vem muito através, agora como conselheira, eu acho que a gente também trabalha assim, muito falando assim, da bioética por trás disso tudo. Mas, afinal de contas, o que é essa bioética? Explica para a gente o que vem a ser, como é que a gente apresenta isso de forma mais simples para o pessoal de casa saber. Claro. Então, a gente tem um campo que surgiu, aí eu falo como docente permanente do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz do Rio de Janeiro. O que é o campo da bioética? No século XX, nós tivemos vários avanços em termos de desenvolvimento de tecnologias ligadas ao corpo. Medicamentos, né, a descoberta dos analgésicos, anestésicos, desenvolvimento de cirurgias, intervenções corporais que revolucionaram a vida. Inclusive, permitiram que a população vivesse mais tempo. Que os medicamentos permitiram que a gente pudesse, por exemplo, sobreviver a uma gripe, a uma febre, a uma infecção. Algo que matava. Antes do antibiótico, bastante. Antibióticos. Então, mas o que acontece?
O problema, e aí surge a bioética, que literalmente quer dizer uma ética da vida. Enorme parte dos estudos que levaram a isso não eram éticos. As pessoas e também animais, né? Animais não humanos que passaram, que foram e ainda são muitas vezes utilizados para a gente chegar nessas descobertas, foram tratados de uma forma que a gente discutindo, muitas vezes é muito óbvio que foi antiético, e outras a gente reflete sobre isso. O que a gente reflete? Hoje nós discutimos cada vez mais os direitos animais, por exemplo. Eu vou começar disso para voltar para os seres humanos. Uhum. Então, nos questionamos, será que é ético quando eu vou testar um cosmético no olho de um coelho, para ver se, quando cair no olho de um ser humano, Se vai ela irritar? vai ferir? Então, o argumento de muitos é, não. Por quê? Porque não vale a pena deixar o animal cego ou em sofrimento só para evitar algum dano no ser humano. E outros acham que sim. Então, essa já é uma discussão bioética. Né? Devemos usar animais, testar animais para, por exemplo, um nível da cosmética que, de fato, pode ter riscos, até o nível de medicamentos, e também teste com seres humanos. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que tem a ver com o fascismo. O nazismo, muitas descobertas na área médica vieram de experimentos nazistas, né, que as pessoas, obviamente, não tinham opção, testes que a gente considera, obviamente, horrorosos, e que são, né, consideram experimentos sociais, inclusive da própria psicologia, que são impossíveis de serem realizados hoje, porque tem até filmes a respeito, porque nos deram informações do comportamento humano, mas de forma antiética. Então, basicamente é isso. Será que vale a pena, pelo avanço do conhecimento, tomar certas decisões? Um exemplo, muitos medicamentos que nós usamos vêm, por exemplo, da indústria farmacêutica norte-americana, foram testados com pessoas que eram presas, né? E aí tem todo o recorte racial, a maioria negra e tal. Mas o que é importante é entender, por que testavam tanto com pessoas que estavam presas? Porque pessoas presas têm menos direitos civis. Então era mais fácil as pessoas aceitarem, porque tinham alguma vantagem em participar de um experimento, que pessoas livres que podem decidir, não, eu prefiro não participar. Então envolve isso. Por um lado, a decisão humana o ser humano precisa ter esclarecimento e precisa consentir com aquilo. Então já traz outros dilemas, até que ponto, qual nível a pessoa tem consciência de algo, como é que eu faço experimentos com crianças, por exemplo, ou pessoas que não têm plena consciência do que está ocorrendo, né? E, por outro lado, a questão dos direitos animais. Então, a bioética busca abranger essas questões. Então, na verdade, bem amplo, mas fundamental para todo tipo de avanço que a gente tem na medicina e principalmente nas medicações, né, que é muito relacionado a testes. Eu queria trazer você um pouquinho agora para o consultório, que a gente tem uma certa construção social que vem muito associada aos tabus, às vergonhas, aos medos, e que acabam atrasando muitos diagnósticos e que trazem o peso em relação àquele diagnóstico tardio, né? Que é o que a gente estava até falando no início, ou seja, adiou. Então, você acha que qual é a construção social que impede, assim, principalmente na proctologia, que impede tanto a pessoa de procurar ajuda? Eu acho que tanto medo, assim, vergonha de ter dor, vergonha de ter sangramento, e qual é a relação disso com o que a pessoa pensa por trás? Por que demora tanto? Sim. A gente está lidando com uma parte do corpo que literalmente escondida, é invisibilizada. E aí faz parte do desenvolvimento humano. Eu vou usar um pouco ideias da psicanálise aqui. Lembrar que nós vamos crescendo e uma das fases, né, como se diz na psicanálise, é você explorar, por exemplo, sim, perceber que você consegue prazer quando você vai defecar. Eu estou falando do bebê, né, da criança pequena. Então ela tem uma fase oral, ela descobre que tem um prazer em comer, em sentir as coisas na boca. Ela tem uma fase anal, né, e aí ela descobre que existe prazer, né, que ela pode segurar as fezes, que ela pode soltar. Né. Então isso é uma fase do desenvolvimento humano. Só que isso, muitas vezes, aí avançando,
você entra numa cultura, por questões, né, que tem a ver com toda uma tradição religiosa, coloca esse ser humano como algo que é separado do corpo, em que isso fica escondido. Então, nós temos prazer, né, com de várias formas, né, com o ânus, com o cu, mas se torna feio falar. E aí o que acontece? Tem artistas trabalham muito isso, mas tem uma colega, uma amiga, né, na verdade, a Márcia Tiburi. Ela foi muito perseguida, que ela também foi candidata, foi política, por um debate que ela participou exatamente sobre isso, sobre o cu. E ela foi muito atacada, porque falou de cu. Porque E falou isso que. já não podia falar. Imagina Não, ser proctologista, então já era, né? não, porque o cu é revolucionário. Por quê? A discussão toda teórica é: todo mundo tem cu. Você pode não ter pênis, você pode não ter vagina, mas você tem cu. Então, trabalhando essa ideia, né? Que todo mundo tem cu. Não, Né? essa é uma coisa que é engraçada até eu vou cortar em relação a essa frase. Quando algum paciente pergunta assim, doutora, mas a senhora atende homem? Eu falo assim, eu atendo todo mundo que tem cu. E se não tiver, também é grave, também precisa consultar comigo, que a gente precisa arranjar um caminho diferenciado para saber o que está acontecendo. E aí que chega a questão, imagina, se até falar disso se tornou palco político, e a criança, já para que ela cresça, os adultos que cresceram nessa realidade, já colocam que essa criança não deve, que é feio ficar falando disso. Né? Por isso que eu estou repetindo muitas palavras. Fala quando você estiver brincando, quando estiver com amigos, falando na intimidade. Que é feio. Que é feio. Então, isso que é da intimidade, as pessoas têm dificuldade, porque são aquelas crianças que foram educadas, não pode colocar isso na boca, não pode. Vamos aprender a controlar onde você vai fazer cocô. E isso exige um cerceamento também. Tem essa dimensão mais prática da ideia, né? Você vai aprender a controlar o seu esfíncter. E isso é um aprendizado social, cultural. Senão a gente faria em qualquer lugar. Então, envolve uma vergonha de vários sentidos. Tanto do crescimento, do desenvolvimento, e de uma cultura que reforça o que é feio você falar e levar isso. Então, isso chega no consultório, porque é uma questão que antecedeu o consultório, que é da própria cultura. Isso, você me falou até, inclusive, do local, né? Eu tenho muitas pacientes que chegam com uma constipação, intestino preso, que, na verdade, é uma construção exatamente de comportamental. Eu falo para ela que eu tenho que mandar para a psicóloga para terapia comportamental, porque ela não consegue fazer fora de casa. E ela não consegue fazer fora de casa, e na verdade não é que ela não tem vontade, mas que ela tem vontade em ambientes que para ela não é confortável, e aí ela trava, ali não consegue de jeito nenhum, e aí quando quer, passou um dia, passou 2 dias, você adiou, e quando vai, a evacuação já está endurecida. Então, às vezes, se alimenta super bem, come tudo super bem, mas o problema é comportamental, é o adiamento. E só o fato de adiar a evacuação faz com que aquele início ali seja muito endurecido, para você ver o tanto que o impacto psicológico ali interfere tanto em uma coisa comportamental. E aí, trazendo para esse impacto agora inverso, o quanto que as doenças psicológicas também podem interferir no seu funcionamento intestinal ou diarreia, constipação, que a gente tem uma ligação muito próxima. Sim, aí é a questão psicossomática, né? Como que não tem como dissociar, o seu corpo é a sua mente, né? Também vivemos uma cultura que criou a ideia de que existe uma alma, existe um corpo e uma mente, e eles são totalmente separados. Né? Então, assim, independentemente, vamos focar só de questões religiosas. Digamos que problema do seu corpo e sua mente. Essa mesma cultura e a ciência mesma, né? Por muito tempo separou. Uma coisa é sua mente, outro corpo, como se a gente não estivesse no mesmo corpo. É aquilo que eu falei, uma coisa é a cabeça, isso é elevado, e outra coisa é o resto, que é baixo. Como se não estivesse no mesmo corpo. Então, é óbvio, isso tudo reflete da nossa psique, do como a gente sente, reflete no nosso corpo. Porque é parte do todo que somos. Nós não somos essas partes fragmentadas soltas. Né? Nós somos tudo isso junto. Esse é o significado do orgânico, do sistêmico, do fato de sermos um sistema vivo que vive dentro de outro sistema e de outros sistemas. Então, não tem como. Diarreia, constipação,
tudo isso vem realmente de experiências cotidianas, como, por exemplo, você falou, foi interessante, você se referiu a mulheres, não sei se a maioria que te procura são de mulheres, mas é interessante, porque é importante lembrar que mulheres, de forma geral, eu poderia entrar, colocar outro, por exemplo, mulheres trans, mulheres cis, independentemente, mulheres, de forma geral, na nossa cultura, não têm plenamente o direito de ir e vir. Estou sendo bem didática e direta. Por quê? Homens, de forma geral, quando são lidos como aqueles que podem ir para qualquer lugar. Meninas, por exemplo, desde pequenas são ensinadas, ó, fecha as pernas, cruza, fecha, não pode ir em tal lugar, brinca dentro de casa, o menino é mais estimulado. E na cultura também tem essa ideia de que o homem, e surgiram muitas ideias recentes, que são do século XIX, de que o homem naturalmente é aquele que vai buscar o trabalho, é o ativo, é aquele que produz. Isso é terrível, porque prejudica os próprios homens, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, reforça o lugar da mulher daquela que se contém. Então, se o seu universo conceitual já é esse, é óbvio que vai ter mais dificuldades até para defecar, né? Porque... Não, mas isso é claramente mais feminino. Assim, é uma realidade de consultório que eu posso deixar claro que esse adiamento é masculino. Homem, é muito difícil eu ter um paciente homem que não evacua em qualquer lugar. Muito difícil. Sim. Isso é uma realidade, uma queixa majoritariamente feminina. Sim. E os lugares, aí além dessa questão, tem o lugar dessa mulher que está numa cidade que não foi feita para as mulheres. As cidades não são feitas para as mulheres. Você vai na rua, quando tem um banheiro público, geralmente os banheiros são masculinos. Eu vou falar do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não sei como é que está aqui em Brasília. Eu sou de Brasília, mas moro no Rio de Janeiro há muitos anos. Lá tem banheiros públicos na rua. Infelizmente, eu chamo banheiro público, mas com mictórios masculinos. Nossa, né? Eu tive uma amiga que uma vez ela estava apertada. Ela foi e a questão é que teve que se adaptar ao mictório masculino. Ela, no meio da rua, virou, porque precisava. E é perigoso. Tem a questão da segurança das mulheres. Então, da exposição, se acha normal ver um homem mijando na rua. Mas se for uma mulher, será que as pessoas acham normal? Se ela precisar mijar? Você Então, vê que tem... o corpo ainda, o corpo visto pela sociedade determina muitas coisas na construção, né? Então, e isso para você, acho que isso é interessante. O corpo, como o corpo determina a sua identidade como pessoa, assim, isso Sim, interfere demais. determina primeiro a forma como você se coloca no mundo, como você se vê e como você vai ser vista. Porque começa quando a gente nasce. A gente nasce, né? Então o bebê lá tem um pinto, é menino. Tem uma vagina, é menina. 4% dos bebês que nascem são intersexos. Eles muitas vezes têm, como é que eu digo? Tem uma... Não dá para identificar se é um pênis ou uma vagina. São o que a gente chamava antigamente hermafrodita, né? Que é o termo antigo. Então, tem todas as questões. Existe uma diversidade de corpos. Mas a gente já se define, é menino porque eu vi que tem um pênis, vou colocar roupinha, vou treinar, vou cuidar. E como eu disse, vou estimular a brincar na rua, ou vou estimular a ficar em casa, a cuidar das coisas da casa. Um exemplo que eu dou muito quando eu falo de gênero em aula são cadernos de exercícios para falar como a gente reproduz isso culturalmente. Tem um caderno, não tem problema de falar, que espero que não esteja sendo vendido ainda, mas é vendido em livraria, se chamava Caderno de Exercício para Meninos e Caderno de Exercício para Meninas. Por que eu não recomendo? Não recomendo como psicóloga, porque não é só porque ele, por exemplo, é estereotipado. Não é só porque a capa do Caderno de Exercício para Meninas é cor-de-rosa e a menina usa um vestido e tem castelo, ou boneca. Ou porque a dos meninos tem mais diversidade de cor, tá? Não é só azul dos meninos, não. Ainda tem essa questão. Mas também tem o carrinho, tem o navio. Então já está se treinando o menino a ser mais inventivo, a usar mais. Não é só por isso. Quando você abre uma certa página, tem um labirinto, que é um exercício de orientação espacial. Aquele labirinto que você tenta achar saída. Eu garanto para vocês, se ainda estiver circulando, quando você pega os dois, o do menino é bem elaborado, tem que fazer várias voltas. O da menina, basicamente, você tem que fazer isso aqui. Que é o famoso mulher não sabe dirigir. Exato. Então, a mulher, segundo essa visão, não é só
Ela é aquela que gosta de azul de salto, de rosa de salto. Eles acham que a mulher é mais burra. Mais limitada. Basicamente isso. Basicamente não, é assim ainda que a sociedade É. pensa, justamente separando os corpos. E aí vale mulher, mulher trans, mulher cis. A mulher como um todo já é, claro que em camadas totalmente diferentes que cada um carrega abaixo, Sim. com raça e tudo, também faz diferença. E isso é sempre um peso. Isso é um peso que traz no consultório com toda certeza. Eu falo que os pacientes sempre vêm com uma bagagem junto na hora, tanto na dificuldade da fala, quanto na dificuldade de se expressar, no medo, e também na própria identificação do corpo, como você disse, na dignidade também. E fala para mim o que para você significa, então, essa dignidade. Então, dignidade corporal para você. O que é a dignidade corporal? Olha, eu gosto dessa frase, dignidade corporal, porque dignidade é a capacidade de se sentir bem e ser bem tratada em qualquer situação. Então, quando você pega o recorte do corpo, traz questões mesmo, porque entra aquilo que a gente está conversando, né? Que é o tema que você trouxe, de o seu corpo, ele vai ser lido antes de você. É o que a gente está dizendo. A gente nasceu, o nosso corpo já disse Já algo. determinaram as coisas que você, o caminho, o seu trajeto a partir do nascimento. E a gente também se produz, uma das aulas que eu dou é de psicologia da moda. Eu invento um monte de assunto. Psicologia da moda, que legal! É no campus do Instituto Federal. Meu campus é um campus de economia criativa. Na rede federal, cada campus tem um tema. O do meu campus, que é em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, é economia criativa. Então, para a turma de moda, minha disciplina é psicologia da moda. Então, a gente fala disso direto. Corpo é o tema da moda. E a gente fala isso, é o clássico, né? O corpo chega antes da gente. E a roupa é a nossa segunda pele. E ela também traz mensagens que nós, conscientemente ou não, estamos trazendo. E antes da roupa, há o corpo, há a pele, que é a nossa primeira roupa, né? A nossa primeira roupa. Então, isso traz muitos desafios, porque a gente já lida com o nosso gênero, nossa raça, com a nossa idade, com várias características em uma cultura que, de novo, cultura machista, racista, e etc., tudo, posso falar gordofóbica, tudo, tem o colorado de tudo. E que traz muitos desafios, e a gente vai ser mais ou menos ouvida, ou vai se ouvir mais ou menos em função disso. Fazendo o recorte racial que você trouxe, no Brasil, a maioria da população é negra. Mesmo assim, é racista a sociedade, principalmente contra pessoas negras. Ditas como minoria, que é maioria. A maioria das pessoas são negras, minorizadas. Exato. E aí, claro, também questões. Será, e eu estou imaginando aqui no consultório, você também não lida com como a pessoa negra lida com o fato, por exemplo, as nossas partes íntimas são mais escuras, né? Será que não tem pessoas que, eu deveria ter o cu branquinho? Ah, não, com certeza, isso chega demais no consultório. A dúvida em relação às dobras, né, como um todo, todas as dobras, a gente tem melanina. Eu falo assim, você tem melanina, você tem atrito, vai impregnar a melanina. Então, desmistificar que aquilo que você vê na pornografia, e já é um outro problema a mais para a gente, que é o acesso à pornografia, não tem nada a ver com o corpo real. O corpo real é diferente. Você tem um corpo real e é normal, e é igual a tantos outros corpos, e não é você que é diferente, né? Então, acho que existe também uma questão, assim, como você vê a mídia, aquele corpo específico, ideal, rosado, e aí você acha que você que precisa ficar daquilo. Não, aquela pessoa que é o extremo irreal, né? E que seu corpo é um corpo real e você tem que viver confortável dentro dele. E eu acho assim, eu meio que te entrevistando. Tá à vontade, tá liberada. Nada contra cirurgias plásticas. Adoro, mas assim, e a psicóloga falando. É importante, é ótimo que você disse, procura psicóloga. É importante. Todo dia eu recomendo para todo mundo, a conselheira de psicologia. Psicóloga é ótima, gente, procura. Independentemente de transtorno, de mal-estar, é bom para a vida, vai lá. Mas muitas vezes, e essa cultura que ensina isso, o corpo tem que ser assim, assado, também é a cultura que dá respostas rápidas. Eu falei muito de remédio, né, quando eu falei de bioética. Então, todo mundo hoje, depois dessa, né, a gente é uma cultura da biotecnologia.
depois que descobriram o remédio, nós vemos uma cultura em que busca a pílula da felicidade. Então, quer uma resposta rápida para tudo. Algo que antigamente ou te matava ou você levava meses ou anos para se recuperar, hoje, dependendo, talvez horas você resolve uma dor de cabeça ou dias resolve algumas questões. Você resolve o sintoma. Então, a gente, na psicologia, a gente não lida, a gente entende o sintoma, mas para buscar resolver a causa. É basicamente isso quando a gente trata de um transtorno, que seja psicológico, psicossomático, às vezes até orgânico, para entender onde que é a causa disso. Como você falou, a pessoa tem um problema, às vezes alimentar, é porque ela se alimenta de algo, mas é porque é algum comportamento dela que leva ela a se alimentar assim. E pensar, por que você faz isso, né? Uhum. Então, é todo um trabalho que a gente tem. E aí, muitas pessoas buscam procedimentos porque é a pílula também. Não imaginar, vou fazer isso porque... Não só porque que é importante, eu vou me considerar bonita, mas é importante ele lá refletir. Será que se você não entender que você é negra, que você independentemente, você é branca, mas você não tem que ser igual a toda a branca que aparece na revista, né? Como eu consigo trabalhar isso? Porque senão nunca vai acabar. Ela vai fazer sempre vários procedimentos. Tá E sempre aí, em busca de um outro corpo que é irreal. que é irreal. A gente no Brasil, por tudo isso que eu falei, questões históricas, nós somos um país que mais fazem procedimentos no mundo. Agora, o que eu vi esse dia até comentando, e aí era essa minha questão, né? Você falar muito. Eu vi um documentário sobre a Coreia do Sul, que aí realmente eu fiquei chocada, porque é parte hoje da cultura, ser uma cultura da plástica, em que tem um procedimento quando você forma na universidade para ir para o mercado de trabalho, que metade das universitárias coreanas da Coreia do Sul fazem cirurgia de acordo com uma cirurgia facial. Só em Gangnam, que é um bairro conhecido que teve uma música, é um bairro rico da capital da Coreia do Sul, você tem 500 clínicas de cirurgia plástica. Tem centenas, não é nem uma dezena, que já seria centenas. Por quê? É muito procurado. O que você acha disso, né? Dessa questão da cirurgia plástica, da intervenção corporal? Mais pessoas têm procurado para resolver não só problemas que ela vê no ânus, no trato digestivo, ou realmente tem hoje, como a bunda né, também é mais evidente, as pessoas estão buscando por questões que são estéticas, que talvez não precisariam? Não, em relação a esse corte, eu dizer que o Brasil é o país que mais faz cirurgia íntima no mundo. E aí, quando cirurgia íntima, a gente fala labioplastia, que é mais a parte de vulva. Na região anal, na verdade, existe uma revolução em relação a isso. Mas não do ponto de vista que existe alguns proctologistas mais velhos que gostam de colocar isso como estética. E aí eu vou trazer um recorte diferente, que na verdade o que tem hoje em dia é que a gente está dando mais valor a sintomas que eram ignorados antes. Como, por exemplo, a gente fala muito do plicoma e alguns proctologistas associam o plicoma como cirurgia estética, que é tirar aquelas pelezinhas ali da borda do ânus. Sim. Mas, na verdade, o que eu recebo no consultório são pacientes com diversos sintomas relacionados a isso. Dificuldade de higiene, coceira, inchaço recorrente, o incômodo na hora de limpar. E sim, algumas também vêm porque acham feio ou estranho. Ou então tem o papel, o de eu tenho vergonha de fazer algum tipo de relação sexual, ou eu não gosto de manter a luz acesa porque acho que a pessoa vai ver. E nós, na Procto, passamos a dar mais valor ao que o paciente se incomoda. Porque antes a nossa reação era, isso é bobagem, isso não é nada, isso é só uma pele, não é doença, então fique aí com o seu sofrimento, e a gente não dava importância à dor desses pacientes. E hoje em dia a gente dá mais. Então, tem a parte da estética, sim, tem a parte da estética, mas hoje em dia a gente conseguiu dar mais valor à dor e não só doença, que eu acho que é diferente. É diferente porque passou eu chego com pacientes mais velhos, que já tinham ido a 2, 3, 4 proctologistas, reclamando daquilo, aquilo era uma coisa que incomodava, que inchava quando usava uma calcinha fio dental, que limpa e continua sujo,
e a pessoa virar para você e dizer, a sua dor sua é bobagem. Nossa. A sua dor não importa, não tem nada para fazer. Então, isso eu acho que sim foi uma grande revolução na proctologia, que você passar a escutar um pouco mais a dor do seu paciente e não simplesmente ignorá-la. Então, isso fez uma coisa muito diferente. E aí, pensando em Mas isso saúde... tem a ver também com a psicologia do próprio profissional, porque para lidar também com essa parte que é tão polêmica na sociedade, o profissional tem que focar na parte técnica. Então eu entendo isso. Agora, entendendo uma dimensão técnica também, mas técnica da relação humana, que fala muito da psicologia, se entendeu que não pode ficar só nessa dimensão, é puramente um órgão, é bobagem que você está achando. Eu tenho que entender, o profissional tem que entender essa dimensão psicológica. E foram anos e anos, e ainda hoje, Sim. eu tenho médicos que ainda veem isso dessa forma. Aí é bobeira. Isso aí é só estética que vocês estão querendo inventar moda. Eu diria como psicólogo, é uma forma de defesa do profissional, né? Ele também está se defendendo de conteúdos que podem ser difíceis para ele, né? Não, com Elaborar isso. certeza. E claro, a parte estética ainda tem uma cobrança também dentro do público LGBTQIA+, em relação à performática, né? Em relação de beleza extrema, de cuidado, sim, tem. Mas também tem muita dor que não é ouvida. Isso é um fato que chega demais no consultório. E o cuidado desse público precisa realmente ser direcionado. Eu queria que você falasse um pouquinho do cuidado e da escuta desses pacientes, do público LGBT. Então, é muito interessante, Sonária, porque envolve muitos estereótipos. A gente falou de mulheres, população negra, tocou um pouquinho na questão LGBT, mas falando explicitamente. Também é imaginar quanto estereótipo tem, porque eu estava vendo outro dia, pessoa discutindo, não sei o quê, homem falando, porque, deu o cu, é viado. Como se homem cis hétero ou a própria mulher cis hétero não pudesse dar o cu, né? Como se não tivesse prazer com um ânus, principalmente um homem, é muito difícil para um homem, até mesmo eu acho que gay, né? Às vezes que são falar supostamente disso, só ativos, eles também não... não falar disso, porque, de novo, é o estereótipo do ovo com o cu, como se fosse algo menor. E, no máximo, quem vai dar o cu é a mulher, ou quem é inferior, que é a pessoa passiva. Vê que, de novo, é um machismo introjetado. E isso é péssimo. Falando, por exemplo, quando eu falo muito de saúde, do tema da saúde, aí toca na questão da saúde dos homens. Não é só não cuidar... Se fala muito do pênis, né? O pênis como um imaginário masculino. Mas será que esse homem lava o pênis? Né? E a gente fala da questão dos cuidados, da questão de câncer, da questão de saúde, e muitas vezes não se imagina que esse homem, que às vezes a gente está falando, muitos nem pênis têm. É um homem cis, hétero, mas por várias questões de saúde, perdeu esse órgão. Exatamente. Esse da saúde é até um alerta em relação ao câncer de pênis, né? Que você falou de limpeza, que é a principal, tem o HPV como uma das causas para câncer de pênis, mas a higiene inadequada é a principal causa de câncer de pênis no homem e que leva à amputação, que é a retirada daquele órgão. E que ele não deixa de ser homem porque tirou também o órgão. Então, você vê como a gente lida com essa transição entre pertencimento e não pertencimento de ter órgão ou não. Sim, e aí, por exemplo, que eu vou chegar no LGBT. Mulheres, nesse sentido, quando se fala da saúde da mulher, aí já entra o outro extremo. Porque tem o imaginário da mulher ter que evitar a sujeira. Então, às vezes, limpa excessivamente o órgão genital, quando não deveria limpar tanto, né? Destrói a flora vaginal, né? Então, tem toda essa questão. E aí, se fala muito mais do corpo da mulher. Então, a mulher tem uma noção maior, tem desafios, como, por exemplo, tem um câncer de mama, quebra a imagem da feminilidade, mas ainda consegue elaborar isso. Imagina para um homem que joga esse imaginário. Pau é macho e não toca na minha bunda. Esse homem lava, limpa o cu, limpa direito, né? Então, e aí pega a população LGBT, que não necessariamente pela pessoa, não é pelo fato dela ser LGBT que ela gosta de dar o cu. É uma questão, mas esse imaginário é tão forte que, claro, que afeta a própria pessoa. Estou falando das pessoas cisgêneras, a cisgênera que não sabe quem não é trans, tá? A pessoa é hétero, independentemente da orientação sexual, você tem um corpo. O ânus continua sendo uma relação independente da sua identidade de gênero. Então, isso.
Mas então, para a população LGBT, aí entram também essas questões desse imaginário que é da cultura. E aí, como falar de uma parte íntima também, que muitas vezes é tão mal vista, que às vezes você vai ser rotulado. Ai, você. E eu já vi isso algumas vezes, na verdade, algumas pessoas falando. Ai, deu tanto cu que ficou desse jeito, como se fosse uma culpa. E não entender como é que a gente poderia estar falando, já que as pessoas, não é por ser LGBT, elas sentem prazer com o corpo. E aí eu preciso tomar um cuidado, como é que eu vou dar o cu? Como é que eu vou fazer sexo anal de forma mais cuidadosa também, né? É, como é que eu vou me preparar para não me ferir, sabendo que, né, a gente reage de certas formas. E, ao mesmo tempo, como você disse, você, ao mesmo tempo, tem uma indústria pornográfica que muitas vezes a pessoa só tem informação sobre essas partes íntimas, é genital, anal, até mama às vezes, e tal, na pornografia, que é uma idealização, né? Imagina. Então, é um grande desafio mesmo. Pessoas LGBTs lidam, por um lado, pelo discurso moral, que vai criticar, ai, por que você fez dessa forma? E aí você se machuca e eu evito falar. E, ao mesmo tempo, uma hipersexualização. Porque tem a pornografia, que cria um imaginário idealizado, e ou mesmo se imagina que a pessoa LGBT, pelo fato de LGBT, ela transa toda hora, né? Hipersexualiza o indivíduo e não vê que todo mundo tem sexualidade. Então, de fato, é um desafio, é importante estar falando disso. Sim, em relação ao cuidado da região anal também para todos. Sim. Isso é uma coisa realmente que as pessoas fazem associação entre relação sexual anal e LGBT, como se mulher cis e mulheres trans também não tivessem relação sexual anal. Então, assim, todo mundo pode ter relação sexual anal e todos que fazem relação sexual anal precisam ter cuidados. Cuidados na higiene do local, cuidados com a prevenção de doenças específicas que podem dar na região anal e também procurar ajuda quando tiver sintomas, que é uma coisa que eu vejo muito, da negligência, que é o paciente até tem um sintoma, mas, por exemplo, como você falou, teve uma fissura, se a fissura foi após a relação, aí o paciente já chega com aquela desconforto em me dizer que foi após uma relação. Sente culpa, Se né? sente culpa, e a culpa ainda, então a gente, tanto essa culpa existe muito após alguma, mas também com uma IST. Aí quando o paciente chega com algum IST, eu preciso lidar muito bem com ele para tirar a culpa, porque isso é uma coisa que pesa muito, principalmente no HPV, que é uma coisa um pouco mais crônica, né? Dizer 80% da população já teve contato com isso. Isso é muito comum, é importante que a gente vai tratar. A vacina é super importante, você tem que fazer o preventivo. A mulher também faz o preventivo do colo do útero todo ano, então isso é um exame comum que você apenas não sabia que precisava fazer. E desmistificar que os exames de rotina da região íntima são de rotina para todo mundo que tem relação íntima. Então, isso é uma dificuldade ainda de a gente ter, até dentro dos meus próprios pacientes, assim, falta de conhecimento mesmo, que ainda não chega para todo mundo saber que quem faz relação sexual anal precisa fazer prevenção, precisa fazer acompanhamento e, claro, chegar no profissional que vai acolher. E é isso, eu ainda vejo que é uma dificuldade de chegar no que tanto tenha conhecimento sobre isso, que eu falar, saber falar, perguntar, como eu falo com meus pacientes, sabe o que é DP? Você faz DP? Você faz chuca? Você faz fisting? Usa droga durante a relação sexual? Que são coisas que vão interferir na minha avaliação, nas minhas orientações, quanto menor dano, como é que eu vou fazer o menor dano? Que o objetivo não é realmente julgar essa pessoa, mas é reduzir dano. Eu preciso reduzir dano, passar a informação correta, passar a fazer da melhor forma, sem trazer nenhum dano para aquele paciente no futuro. Sim, perfeito. Eu queria chamar a atenção só sobre o seu livro especificamente, para você, Ah, eu acho que, para quem não sabe, a Jaqueline tem um livro muito famoso sobre transfeminismo, sim. Teorias e Práticas, já um livro de 2014, mas que ainda hoje é essa grande referência, falando de políticas públicas e feminismo como um todo. Eu queria que você trouxesse um breve ensinamento que a gente ainda pode trazer desse livro que chega para nós hoje. Apesar dele ser de 2014, ele ainda é extremamente atual. Ah, perfeito, Sonária. Sim, eu tenho vários livros, gente. Desenho. Bota aí no Google, Jaqueline Gomes Jesus. Já vai achar até na Wikipédia, tem muita informação.
Quem quiser me seguir, meu Instagram Insta da Jaqueline, lá eu estou atualizando muita coisa. Mas esse em especial realmente é muito importante, é o Transfeminismo, Teorias e Práticas. Ele foi o primeiro livro em língua portuguesa sobre esse tema, sobre transfeminismo. E por que eu organizei esse livro? Eu sou autora e organizadora, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Há uns mais de 10 anos atrás, no Brasil começou-se a discutir isso que as pessoas chamam de transfeminismo, né, que é o feminismo trans, né? Então, deram um nome de transfeminismo que vem muito do inglês, né, que lá eles colocam um adjetivo antes do substantivo. Então, esse feminismo trans, ele vai surgir alimentado pelo feminismo negro. Então, a gente tem, no meados do século XX, mais, assim, a discussão mais forte das feministas negras sobre o que significa ser mulher, porque a mulher negra sempre estava excluída da concepção de mulher. As pessoas falam de mulher e imaginam, de fato, uma mulher branca. Então, as feministas negras criticavam muito isso. Criticavam a noção biológica de mulher e discutir mulher, discutir homem também. E aí elas discutiam, né, como, por exemplo, tinha um grande desafio com os homens, que os homens negros tinham um desafio de se autorrepresentarem. Por quê? Porque a ideia de masculino estava ligada ao imaginário de homem branco. E, historicamente, homens negros eram vistos como, né, os sujeitos perigosos, e como aquele que era o do pau grande bom para transar. Reprodutor. O reprodutor. E a mulher negra, aquela que era usada, aí no Brasil, a boa de fuder, de transar, mas não de casar. Né? Então, elas já discutiam, aí na cultura norte-americana, a mudar essa representação do homem negro, muitas vezes de forma adoecedora, né, para o homem negro, reproduziam um machismo, principalmente contra a mulher negra, que é aquela que está na base da sociedade, além de ser mulher negra. Né? Então, isso alimentou muito, principalmente no começo do século XXI, as discussões das militantes trans, né? Das travestis, das mulheres trans, para entender esse lugar das mulheres trans, das travestis no feminismo. E aí elas trouxeram esse pensamento, que aí é uma leitura da Jaqueline, né? Que eu sei, isso é fato, as feministas negras trouxeram esse arcabouço para a gente discutir não hierarquia de opressões, né? Entender que essas opressões dialogam e se multiplicam. Que a gente tem uma crítica à noção de mulher, né? Quando se reduz mulher e tem isso, tem aquilo, e desconsidera a função social da mulher. No Brasil, a gente avançou muito. A própria jurisprudência reconheceu, né, a concepção de mulher. A gente está falando de Lei Maria da Penha, Lei do feminicídio, do amparo às mulheres de forma geral em função do gênero. Não é porque ela tem um cromossomo tal que a pessoa é protegida. É porque ela é reconhecida, ela vive como mulher nessa sociedade, e isso traz repercussões, né? Isso aí é uma questão, no Brasil, felizmente a gente avançou, até no jurídico, né? Tem questionamentos políticos e tal, mas, né, a gente tem inclusive leis contra a transfobia no Brasil, contra, né, a homofobia e tal. Mas então, o transfeminismo, contei essa história para falar, é um feminismo que é protagonizado por mulheres trans e travestis. Eu não entendo que só de mulheres trans e travestis, mas que Também serve para qualquer pessoa, porque é útil para qualquer pessoa, como todo feminismo é útil e é necessário não só para mulheres, porque a gente, enquanto feminista, nós estamos defendendo que as pessoas tenham direitos iguais, reconhecendo que tem diferenças, e que essas diferenças não deveriam se colocar como obstáculos e como formas de manter desigualdades. E então o transfeminismo ele traz muito isso, esse diálogo com os feminismos, e entender que precisamos de uma sociedade, e por isso que o livro é Teorias e Práticas, que não só discuta isso, mas que pratique e que mude a realidade. Então, o grande ensinamento que eu coloco do transfeminismo é que mudar o seu olhar para o mundo. É mudar o óculos. Não quer dizer que você vai deixar de ver o mundo como você via, mas quando você tem uma leitura mais feminista, de forma geral, e também aí transfeminista, você consegue ver para além daquilo que a gente aprendeu desde pequeno, que meninos são assim, meninas são assado, ou que para ser homem tem que ser assim, para ser mulher tem que ser assado. Você pode até nem se identificar com ser homem ou mulher, que é o caso das pessoas não binárias, né? Mas você pode se identificar como homem
tendo vagina ou como mulher tendo pênis. É isso, não se reduzir a um órgão genital. E que conselho você, Sim. pessoalmente, como mulher negra, trans, poderia dar para o profissional de saúde? Uhum. Como é que o que na prática, como já são teorias e práticas, Sim. ele pode atuar de fato nesse atendimento dessa população? Então, eu vou, do transtorno, eu vou pular até para uma aula, né, disciplina de bioética. Eu trabalho muito isso numa das minhas disciplinas, né, de bioética. Porque a maioria dos meus alunos na Fiocruz são médicos, inclusive, né? Então, eu primeiro, eu sempre gosto de lembrar para os alunos médicos, aí eu vou falar para todo profissional de saúde, mas é porque o médico tem uma ligação muito forte com o que eu vou dizer, que é uma questão histórica. É importante sempre lembrar que não estamos falando desse tema em particular, mas de qualquer tema que lide com a saúde, não estamos falando de um tema assistencialista, ou de que, para você ser bonzinho. A sociedade vai ser inclusiva quando a gente entender que a gente não tem que ser bonzinho, né? Que não é só também uma questão de dever, de justiça social. É uma forma de você atender melhor, senão você vai atender mal. Tá? Uma história boa para explicar isso é das bruxas. A figura do médico, né, da pessoa profissional de medicina, ela tem um débito gigantesco com aquelas mulheres lá na Idade Média Europeia que já praticavam saúde, tinham práticas de saúde tradicionais, né? E a maioria eram mulheres. E aí, dentro do medievo europeu, né, da Idade Média Europeia, né, dentro de uma tradição judaico-cristã, de um catolicismo específico, foram rotuladas como bruxas. Não foram essas mulheres que elas não se chamavam bruxas, elas foram rotuladas como bruxas, né? E por quê? Porque se considerava que mulheres, né, que eram viúvas, ou seja, não tinham mais o controle do seu corpo pelos pais, né, pelo pai no caso, né, sociedade patriarcal, pelo pai nem pelo marido, e elas tinham propriedade, e elas tinham acúmulo de saberes, como usar as plantas, como cuidar de pessoas, eram vistas como aquelas más, né, e que deveriam ser queimadas, né, e ter sua propriedade não era só queimada, né, tinha propriedade tirada. E esse conhecimento apagado. E quem substituía? O médico. Então, o médico deve muito à queima das bruxas. Então, é importante lembrar que tem um compromisso ancestral com aquelas mulheres que foram queimadas, perseguidas, violentadas, de gerações que foram excluídas, não só com as mulheres. Quando vai avançar as navegações, né, colonialistas, né, transatlânticas, as grandes navegações europeias. Aí vai chegar nas Américas e vai explorar os territórios indígenas e vai matar os povos indígenas, genocídio indígena, vai chegar em África, né, com toda a civilizações que já existiam, e vai explorar, vai praticar o tráfico transatlântico, vai aquilo que a gente, infelizmente, a humanidade tem desde a pré-história, que é a escravidão, vai tornar na grande máquina capitalista, né, que é a escravidão de milhões de pessoas dos povos africanos, e que a gente viveu por 300 e tantos anos, né, que é a escravidão legal. Né, também teve uma responsabilidade de profissionais da saúde. Né? Eu poderia falar de vários, que criavam, inclusive, técnicas de como você pode manter vivo com o mínimo padrão de alimentação e de cuidados à pessoa escravizada. Né? Então, gente, tem um débito histórico extraordinário. É importante lembrar isso, porque também nós viemos, quer dizer que não só da profissão como responsável, mas também daquilo que a gente herdou, de uma responsabilidade histórica, reconhecer que há uma culpa coletiva e que a gente deve se responsabilizar pela igualdade e não considerar menor um sentimento, um reconhecimento, mas qual é o nosso papel para promover a igualdade. Eu vejo isso como uma leitura antirracista, né, é feminista, então acho que abrange tudo isso. Nossa, maravilhosa! Uhum. Adorei as comparações com a bruxa, trazendo todo esse contexto, Sim. na verdade, para mostrar o peso que o seu atendimento pode ter, né? O Sim. peso ancestral, como você bem disse em relação a isso. Eu quero fazer agora uma pergunta muito pessoal, lembrando o início da nossa conversa, onde eu falei sobre
toda a sua trajetória, né, mestrado, doutorado, PhD, tudo isso. Eu queria te perguntar como é que é estar no topo? Ai, gente, acho tão estranho, assim, tô no topo. Mas tá, Você tudo bem, eu você sou brilho. você sabe que está no topo. Sim, sim. Como é estar no topo? Você consegue, relaxar no topo? Então, Você consegue aceitar o topo? eu sim, porque assim, eu trabalhei para isso, né? Então, assim, é diferente de alguém que tem. Eu entendo a síndrome de impostor, né? Que as pessoas sentem, ainda mais você sendo. Se você for mulher, negra, né? Vamos dizer, LGBT, principalmente trans, você veio de uma origem mais humilde. Então, às vezes, a gente é questionada, porque essa síndrome de impostor não é uma coisa que nasceu de dentro da gente, ela veio de fora para dentro. Porque se ensinou sempre, esse é o homem branco, supostamente hétero, é que é justo estar naquele lugar. Aí você vai ver as eleições. Vai um homem concorrer, um homem branco, com um terno, as pessoas não vão questionar se ele é capaz ou não. Vai uma mulher, vai outra pessoa, negra, as pessoas vão questionar, ela vai falar só de mulher, vai falar só de negro, vai falar só de LGBT, ou vai falar só de indígena. Como se esse homem branco falasse de todo mundo, né? Bem, então é um desafio mesmo, porque a própria sociedade fica nos questionando. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se eu fosse um homem branco hétero, eu teria chegado muito mais cedo, muito antes do que eu cheguei onde eu estou, ou eu teria estar em outros lugares. Não onde eu estou, acho que eu não estaria onde eu estou, mas estaria com certeza no topo em algum lugar, porque tem muito menos obstáculo para eles, né? Infelizmente, o privilégio é isso, ter muito menos obstáculos. Para a gente, muitos obstáculos. Então, para estar onde eu estou, eu enfrentei muitos obstáculos. O que eu sempre digo que me ajudou não foi só meu desempenho e minha capacidade. Eu tive uma família que me apoiou. Então, o papel da família, da comunidade é imprescindível. Se você tem uma família que te apoia, se você tem pessoas, uma rede que te apoie, você consegue enfrentar mais alguns desses obstáculos para conseguir avançar. E estando, por exemplo, onde eu estou, é buscar puxar outros para cima. Eu acho que isso que é importante. Mostrar, ó, a gente está aqui, isso que eu acho mais Eu acho que importante. você consegue sentir o peso do quanto você arrasta, que você nunca Sim. sobe sozinha. Sim, eu acho isso importante, né? As pessoas falarem, tudo, eu acho importante. E, às vezes, assim, eu fico assim com vergonha e tal, mas eu sei que é importante, sim. E para mim é muito natural, assim, tudo que eu faço e tal. Porque deu aula. Eu acho muito engraçado, por exemplo, que eu dou muito aula e desenvolvo pesquisa com colegas de fora do Brasil, né? Dos Estados Unidos, da União Europeia, né? No passado, dei aula no mestrado em saúde pública da União Europeia na França. E aí, para mim, é natural, porque eu dialogo com gente do mundo todo. Mas é interessante que quando algumas pessoas falaram, me perguntaram assim, você estudou lá? Às vezes é tão natural que as pessoas não imaginam que a pessoa é brasileira, não é por ser negra, mulher, né, trans, mas é É, agora o brasileira. latino. É É, o latino. imagina que a gente tem que ficar aprendendo com eles. Quando, na verdade, não é que não é uma arrogância para a gente vai ser que a gente é arrogante, né? Mas não é uma arrogância que eu não tenho que aprender com as pessoas, mas eles têm muito a aprender com a gente. E às vezes as pessoas daqui do Brasil, por essa coisa, né, da mentalidade colonizada, as coisas que eu falei, para o inglês ver, reproduzem isso, esse coitadismo, né, de virar lá, tá? Não é possível que uma brasileira, né, ainda mais negra, mulher, trans, ela dá aula para pessoas do mundo todo, mas é isso. Então, é isso, gente. Valoriza a educação. Sem educação, a gente não ascende, porque a gente que não é herdeira é A gente que não educação, é gente. herdeira, a gente precisa. A gente que não é herdeira, no caso eu e você, Sim, a gente teve que ascender com certeza pela educação. Eu também pela UNB, que sim. fiz, e estamos aqui, e a gente tenta sempre arrastar conosco outras e outras. E também como exemplo, você é um grande exemplo. Eu sei que você já sabe disso, mas você é realmente uma referência em educação, pesquisa, ensino. E é uma grande honra poder partilhar esse momento com você. Eu acho que hoje tivemos um excelente conteúdo que vai enriquecer bastante e nos ajudar, claro, a evoluir como comunidade, como sociedade, para trazer mais saúde e acolhimento às dores de quem está ali nos aguardando. Obrigada. Deixa eu só falar para vocês, eu gosto, uma coisa que a gente tem uma prática hoje no Conselho Federal, Sonéria,
de fazer audiodescrição. Por quê? Para as pessoas com deficiência que podem estar ouvindo o seu podcast, mas não estão vendo a gente. Então, é interessante, eu acho, fazer a audiodescrição. Para quem não esteja me vendo, eu sou uma mulher negra, com cabelos crespos, estilo Black Power. Eu uso óculos cor-de-rosa, estou usando um batom vermelho, brincos de vidro vermelho de um artesão do Rio, um colar de coral, de pedra coral, uma blusa que tem um efeito de ótica, uma ilusão de ótica, são vários quadradinhos pretos e brancos, com detalhes rosa e verde, dão uma ideia de movimento, um shortinho azul escuro. Eu estou, atrás de mim tem eu estou com um casaco branco felpudo e uma parede salmão. Tá? E para quem enxerga e para linguagem de sinais, né, que não ouve, o meu sinal pessoal é este aqui. Em linguagem de sinais, isso aqui significa cabelos altos. Gente, que perfeição! Eu vou ter que fazer isso também. Eu achei maravilhoso. Então, fazer minha autodescrição para quem está aí de casa, mas não está só apenas nos ouvindo, mas não consegue nos ver. Então, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo escovado, com um pouco de cacho nas pontas e as pontas um pouco mais loiras. Estou vestindo um conjuntinho branco, meio bege, de saia e blusa, com detalhes e joias em dourado. Isso, perfeito. Acho que é isso. Ai, foi um prazer ter você aqui comigo. Estou muito feliz com a sua presença e sabe que você pode sempre contar comigo. Então, por hoje estamos juntos sempre. Axé. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso com carinho. Se inscreve no canal e eu te aguardo aqui no Entre Linhas.